Olá, vamos iniciar as unidades relacionadas com o fígado enquanto órgão-alvo. Nesta primeira unidade, pretendemos que consigam descrever os principais constituintes do lóbulo hepático e caracterizar as células hepáticas. O fígado é um órgão presente na nossa cavidade abdominal e que se divide em dois lóbulos, o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito. No entanto, o fígado no seu todo é irrigado por dois vasos sanguíneos, um deles a artéria hepática, que decorre da circulação sistémica proveniente do coração e da circulação pulmonar, e um outro que é denominada a veia porta hepática, que provém da irrigação mesentérica, que no fundo faz a absorção de todos os nutrientes a partir do estômago e do intestino. Depois do sangue irrigar o fígado, é drenado pela veia central, na denominada veia cava inferior, e daí continua a circulação sistémica. Para além da circulação sanguínea, o fígado tem uma outra circulação, que é a circulação da bile. A bile que é produzida no fígado é drenada naquilo que se denomina ductos biliares, e esses ductos biliares vão drenar a bile numa glândula, que é a vesícula biliar. Não é uma glândula, mas sim um armazém da bile, que depois é lançada no duodeno mediante as necessidades digestivas. Vamos agora abordar a organização histológica do fígado. O fígado está organizado em pequenos lóbulos, denominados lóbulos hepáticos. O lóbulo hepático, por sua vez, está geralmente dividido em três zonas. Uma zona central, denominada zona centrilobular, que está ou que circunda a denominada veia central. Depois temos uma zona intermediária, que é denominada zona midazonal, e por fim temos uma zona periférica, que é a zona periportal. Como iremos ver, as características das células presentes nas três zonas são diferentes e por isso vão interferir no processo metabólico de muitos xenobióticos e com isso na sua atividade biológica e muitas vezes na sua atividade tóxica. Alguns aspectos interessantes a verificar nesta organização é a circulação sanguínea e a circulação da bile. A circulação sanguínea ocorre por aquilo que se denomina sinusoides e provém quer da veia porta, quer da artéria hepática. No fundo, aquilo que acontece é que o sangue começa a circular da zona periportal para a zona centrilobular. Portanto, temos um sangue muito mais oxigenado aqui, que vai perdendo oxigênio à medida que se aproxima da zona centrilobular. Por outro lado, temos que a bile, que é produzida nos hepatócitos, é drenada em canalículos biliares que, por fim, levam a bile até aos ductos biliares e daí para a vesícula biliar. Ou seja, a circulação da bile ocorre em sentido contrário daquela que ocorre com o sangue. Temos então que o lóbulo hepático tem uma organização em que podemos dizer três grandes zonas e já verificamos que temos dois tipos de circulação, que é a circulação sanguínea e a circulação biliar, que ocorrem em sentidos opostos. Se nos focarmos nas características das duas principais zonas, que é a zona centrilobular e a zona periportal, podemos então verificar que a zona centrilobular é pobre em oxigênio, daí que tenha maior tendência para que ocorram aqui reações de redução. Tem uma grande quantidade de citocromo P450 e da sua enzima associada à redutase do citocromo P450, o que leva a que as reações catalisadas por estas enzimas ocorram essencialmente na zona centrilobular, para além de que a bioativação dos xenobióticos leva, em primeiro lugar, a lesões hepáticas nesta zona. É uma zona também pobre em nutrientes, o que poderá se refletir em pobreza de cofatores, e também é uma zona que está associada à síntese de triglicerídeos,
ao armazenamento de glicogênio, à gluconeogênese e à glicólise. Se formos para a zona periportal, é uma zona rica em oxigênio, em mitocôndrias, em álcool hidrogenase, portanto, no metabolismo do etanol, também na detoxificação dos xenobióticos através da glutationa. Para além disso, é rica em nutrientes, pois provém o sangue da artéria hepática e daí provém da circulação sistémica antes de um gasto, que é aquilo que ocorre ao longo do lóbulo pelos hepatócitos. Temos também que é nesta zona que ocorre a beta-oxidação dos ácidos gordos. Também temos a gluconeogênese, a desaminação de aminoácidos, a síntese proteica e o respectivo metabolismo, assim como a síntese de colesterol. Vamos agora abordar o tipo de células que podemos encontrar no fígado. As principais células são os hepatócitos, que correspondem a cerca de 75% do tecido hepático e têm um papel fundamental no processo metabólico. Depois temos as células endoteliais. Estas células endoteliais revestem os sinusoides. Então são células que não estão muito compactadas entre si e permitem, pela presença de poros, que os compostos facilmente possam cruzar as paredes dos sinusoides para terem acesso aos hepatócitos. Para além disso, segregam citocinas e removem proteínas desnaturadas. Outros dois tipos de células a ter em conta são as chamadas células de Ito, muito associadas ao metabolismo lipídico, pelo armazenamento de gordura, pela síntese de colagênio também, e também pelo armazenamento e metabolismo da vitamina A. Por fim, falaremos das células imunológicas, em pequeno número, geralmente têm um papel muito importante na proteção do fígado a infecções, pela sua capacidade fagocítica e também pela libertação de mediadores, às vezes, de stress oxidativo, que de certa forma consigam atacar micro-organismos, levando à sua morte e protegendo com isso o fígado. O fígado, assim, é um órgão fundamental e vital no nosso organismo, tem uma estrutura, no entanto, complexa, mas essencial para a sua atividade biológica. Obrigado pela vossa atenção.